paz do Senhor Jesus, para você evangélico, católico, você que não tem nenhuma religião, você está participando conosco do programa Vivendo pela Fé, com o missionário David Silva. Eu estou aqui com o livro de Isaías, no capítulo de número 52, versículo de número 13, que diz, o título da mensagem: o sofrimento na cruz foi a razão de Jesus ter nos salvado. O Senhor Jesus, ele padeceu horrivelmente. Ele foi chicoteado, lapiado, como você vê na fotografia, e apregado neste madeiro, na cruz, para redimir, arrancar, desarraigar-nos deste mundo, do pecado, da concupiscência. A concupiscência é aprisionamento da mente nas coisas mundanas, nas coisas pecaminosas, nas coisas que não são de Deus. As coisas sujas, as coisas mundanas, o pecado, a prostituição, a mentira, a lascívia, o rancor, o ódio do próximo, o querer o mal ao próximo. Jesus, ele padeceu todo esse chicoteamento, essa coroa de espinhos, para uma missão: nos fazermos mais que vencedores, está escrito na palavra, fazermos uma pessoa salva. E diz assim o versículo 13: eis que o meu servo, quem é o servo? Está dizendo o profeta messiânico, o profeta Isaías. Esse servo aqui é o Senhor Jesus. Ele estava dizendo que Jesus era servo dele? Não. Ele estava profetizando, ele estava falando a revelação divina, vinda dos altos céus. Eis que o meu servo procederá com paciência. É o Senhor Jesus. Eu estava uma vez orando e eu estava me questionando sobre quantas vezes eu fui abandonado pelo Senhor Jesus. E eu descobri que eu não fui abandonado nunca. Nunca fui abandonado. Nunca fui decepcionado. Não. Nunca fui deixado para trás. Jesus, ele age com prudência, com paciência. Ele não nos abandona. Nunca ele te abandona. Nunca ele deixa você para trás. Nunca ele abre mão de você. Ele morreu por você para te dar a oportunidade de ser irmão dele e ser um filho de Deus. Então diz: eis que o meu servo procederá com paciência e será exaltado, elevado e será muito sublime. Ele estava falando da ressurreição de Jesus. E foi o que aconteceu, né? O Senhor Jesus ressuscitou e passou mais 40 dias na terra, pregoando o reino de Deus, o reino da salvação, pregoando as coisas aceitáveis do Senhor sobre a minha e a sua vida. E continua o versículo 14: como passaram muitas à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. É como a gente está vendo na foto, né? Mais do que de outros qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Assim, causaram admiração às nações, e os reis fecharam a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Eles falavam das revelações divinas. Quando eles souberam que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, houve um grande rebuliço. Coisas extraordinárias aconteceram. Porque Jesus estava vivo. Ele venceu a morte.
ele venceu a dor, ele venceu o sofrimento para dar a mim e a você uma nova oportunidade. Se a pessoa com 13 a 12 anos aceita Jesus, se batiza nas águas, por que com essa idade? Porque bebê não tem pecado. Essa história de batizar o bebezinho por remissão de pecados, isso aí não existe. História aí do padre que inventa essas coisas, conversa não existe não. Existe se batizar de 12 a 13 anos, a remissão de pecados, porque a criança já começa a conhecer o bem e o mal a partir dos 7 anos de idade. E aí ela participa da Santa Ceia da casa do Senhor, que é do corpo de Cristo. Porque quem não participa do corpo de Cristo não tem parte com ele. Mas o que participa do corpo de Cristo, esse tem parte com o Senhor Jesus. E já entrando no capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação? Fez uma pergunta a Isaías. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse braço do Senhor é a força de Deus. É Deus fortalecer os seus filhos. A quem foi revelado? Apenas aos que acreditaram na palavra e aos que acreditaram na ressurreição do Senhor Jesus. E continuou no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Minha nossa, ser desprezado é horrível. O Senhor Jesus era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Minha nossa, e quantas dores. Cada chicotada arrancava a pele, como você vê na foto. E tudo isso por amor ao Pai e aos irmãos que ele ia ganhar novos para morar no céu, que é eu e você. Nós não podemos rejeitar essas oportunidades, não. Nós temos que abraçar as oportunidades que Jesus nos dá, que é as oportunidades da salvação. Essas oportunidades nos guiará no caminho da luz. Uma vez disse Davi: luz para os meus caminhos, Senhor, é a tua palavra. Ele queria dizer que as revelações que Deus nos dava, quando ele lia, iluminava os caminhos dele, dava inteligência às revelações divinas. Mesmo assim, a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia hoje em dia, o mundo muda em volta da gente, mas Deus traz a salvação que a gente precisa. E se a gente não lê a Sagrada Escritura, aí a luz se apaga, a gente anda no escuro, aí não presta. É melhor andar na luz da palavra de quem? Da palavra de Deus. Na palavra de Goldar, quer dizer Deus em inglês. Homem de dores e que sabe o que padecer, e como um de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado e dele não faziam caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que maravilha. Todos nós andávamos desgarrados. Nós andávamos sem direção, nós andávamos sem luz. Nós andávamos perdidos, como ovelhas, continuando o versículo, parte B, cada um desviado pelo caminho, olha só. Mas o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. E se não abriu a boca, quer dizer, não reclamou, não murmurou ao Pai, não. Ele ficou em silêncio, porque ele sabia que ia salvar a sua vida, ia salvar a minha vida, ia salvar as nossas vidas.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquenejadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dele cotigitou? Perguntou Isaías, né? Porquanto foi cortado, ai minha nossa, quanta dor, da terra dos viventes. Esse cortado da terra dos viventes é que ele partiu, ele morreu, o Senhor Jesus. Mas como diz no versículo 13 lá, ele ressuscitou para nos dar redenção e salvação e livramentos. Ele tem o poder de arrancar você das bebedices, das jogatinas, das prostituições, dos pecados. Isso se você quiser. Se você quiser, ele muda a sua história. Se você quiser. Por causa da transgressão do meu povo fui ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico estava na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E prosperou, viu? Muitas almas, muitos dos mortos ressuscitaram, muitas pessoas foram salvas, aconteceu coisas grandiosas. E Jesus nos aproximou do Pai, nos aproximou de Deus, nos aproximou da salvação, das coisas maravilhosas. Versículo 11 para terminar o sermão. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles lavrara sobre si. Só ele tem o poder para isso. Hoje ele não está como você vê nessa cruz, não. Hoje ele está vivo e reina eternamente no céu, com lugares prontos, com casas prontas, com casas em andamento espiritualmente falando, construções espirituais, tijolos de ouro, tesouros de ouro, tudo esperando por aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Ele está vivo até hoje, reina. E quer te dar uma oportunidade. Eu quero orar por você. E a oração diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, repreende toda a lança, algema do diabo, caia por terra, feitiçarias e bruxarias. Em o nome do Senhor Jesus, muda a vida desta pessoa, meu Pai, que acompanhou até agora esta palavra, que ela seja tocada, fortalecida, transformada, abençoada, em o nome do Senhor Jesus, agora, meu Deus, e liberta de todos os vícios, de tudo que não presta, caia por terra em nome de Jesus, e que essa pessoa seja tocada para a honra e a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E receba o toque de Deus, receba o batismo com o Espírito Santo, receba as forças de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.